Olá, pessoal! Mais uma vez a gente aqui para conversar sobre temas de saúde. Esse é o meu canal, Doutora Beth Respondendo na Lata. Preciso da sua ajuda, curte, compartilha, passa para os seus amigos, sua família, ativa lá o sininho da notificação. Já que fizemos os 3.000, rumo aos 4.000, conto com vocês. Bom, o que acontece é o seguinte, né? Essa semana, aliás, essas últimas 2 semanas, várias pessoas vieram conversar comigo sobre doença autoimune, que é uma coisa, assim, bastante... Como é que eu vou explicar para vocês? Ela é muita coisa e, assim, as pessoas ficam um pouco perdidas, porque dá a sensação de que as coisas estão muito vagas. Não é exatamente isso. Então, vamos lá. Doença autoimune, em resumo, é assim, quando você fabrica a defesa contra você mesmo. Em algum momento, o seu organismo entende que alguma coisa dele mesmo, dele próprio, é um inimigo. E aí ele começa a fabricar defesa contra ele. Então, alguma coisa acontece com o intestino, por exemplo, e o organismo começa a fabricar coisas contra ele, achando que ele é um inimigo. É como se todos os outros órgãos se juntassem para bater num cara, entendeu? E às vezes a gente descobre o motivo, às vezes não. Então a gente tem, por exemplo, doenças autoimunes clássicas, né? O lúpus, a artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, a diabetes tipo 1, que é desde a infância, psoríase. Então o que acontece? Essas doenças, elas estão muito relacionadas também ao estado emocional. O estado emocional, ele não causa, mas ele puxa para fora. Então, assim, você já nasce com a predisposição, você já nasce com ela guardadinha lá no armário. E aí alguém vai lá e puxa ela para fora. Então, o estado emocional causou. Não, ele não causou. Ele simplesmente abriu a porta para que ela pudesse se manifestar. Por exemplo, uma outra coisa interessante. Depois de uma infecção viral, principalmente, ou bacteriana, esse estímulo pode desencadear também a doença autoimune. Então, de novo, você já tinha ela lá dentro e alguma coisa de fora puxou. Um quadro infeccioso, um quadro psíquico-emocional, psiquiátrico. Então, são coisas que, assim, fogem do controle. Repara que, assim, não tem... Como é que você vai controlar pegar um vírus? Se a gente pudesse controlar, ninguém tinha pego corona, né? Nem HIV. Como é que você vai controlar um emocional? Você está aqui e, de repente, você recebe uma notícia daquelas. É muito cruel. É muito cruel porque você não sabe, vamos supor, quem tem sabe que tem. Quem nunca teve não sabe se vai ter. Em algum momento da vida ela vai desencadear. É uma coisa assim, pesado, o tratamento é pesado, é chato. Por exemplo, você tem umas doenças intestinais, doença celíaca, Crohn, retocolite, elas detonam, elas judiam, mas elas judiam muito, muito. Tem tratamento, não tem cura. E assim, depois que você se vê numa situação dessas, você tem que mudar a sua vida. Porque, de alguma forma, você vai ter que dar um jeito no seu emocional. Porque a medicina consegue meio que cercar os outros pontos, mas o emocional é seu, infelizmente. Por exemplo, tireoide. Tem a tireoidite Hashimoto, que é autoimune. Veja, vou falar do meu exemplo. Eu nunca tive nada. Aí eu tive uma infecção por H1N1. Quem me conhece sabe que eu quase morri, aquela história toda e tal. E eu ganhei de brinde um hipotireoidismo, um problema de tireoide, que eu não tinha. Mas ela estava guardada lá dentro. O que o vírus fez foi só puxar para fora. E outra coisa, né? A vacina causa doença autoimune. Não, não. A vacina não causa nada. Você tem uma doença autoimune que viria para fora. Foi o vírus. Foi, sei lá, a paracetamol, a dipirona, a vacina. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E assim, outra coisa, essas doenças não vão acontecer quando você estiver assim, com 98 anos de idade. Elas logo em algum momento vão se manifestar. Então, a vacina causa doença autoimune. Isso é uma asneira daquelas.
Então, o que acontece, né? Não polemizando já, porque a gente já não tem mais paciência, não tem saco de falar de vacina. Quem quer entender, entende. Quem quer tomar, toma. Quem quer perturbar, perturba. É que nós chegamos num ponto de exaustão que a gente não vai mais falar. Todo mundo já sabe o caminho que quer tomar e siga e não perturbe os outros. Simples assim. Então, em resumo, doença autoimune. Qual é a causa? A gente não sabe. Quem vai desenvolver? A gente não sabe. A gente só sabe na hora que a coisa acontece. Pode desencadear por causa de um antibiótico. Pode desencadear por causa de um vírus. Pode desencadear por causa de uma vacina. Pode. Qualquer coisa pode desencadear. Porque você já tem ela lá dentro. Só está esperando o pontapé final. Só está esperando a cereja do bolo. Então, não existem culpados. Existe, sim, uma coisa que está guardada e, em algum momento, ela vai ser puxada para fora. E, lógico, dependendo do órgão, vai ser tratado. Então, se for a parte reumatológica, o gastro vai tratar o intestino e o endócrino vai tratar a tireoide e isso vai ser. E dermato, quando tem as lesões. Então, de verdade, é uma coisa punk. É uma coisa chata, você tem controle, você não tem cura. Você tem que estar sempre passando com o seu médico, sempre acompanhando. E você vai ter que mudar os seus hábitos em todos os aspectos. Então, de verdade, é uma grande prova. Uma grande prova para o ser humano que tem uma doença autoimune. Não é uma coisa fácil, não. Então, lógico, existem sintomas que são específicos do órgão. Também tem o cansaço, o mal-estar, aquela coisa toda. Mas o órgão atacado, ele mostra sinais. E aí você vai investigar e vai chegar nisso. Infelizmente. Mas assim, tem tratamento, a vida segue, vamos que vamos, e acabou. E é mais uma coisa para a gente estar pensando. As pessoas têm que entender que existe, que ela acontece, vai tratar e nós vamos seguir. Ponto. Muito obrigada mais uma vez aqui com vocês. É sempre um prazer, é uma alegria. E vamos lá, rumo aos 4.000. Clica lá, compartilha, dá o sininho, aquelas coisas que você já sabe. E lógico, agradeço muito, muito, muito. Essa coisa do feedback, essa coisa das ideias, fala sobre isso, fala sobre aquilo, isso é muito legal, muito, muito, muito legal. Eu agradeço demais. Cada um que se preocupou em dar uma ideia, fazer um comentário e falar alguma coisa aí. Muito obrigada e até a próxima.